Para você está começando o conteúdo extra desta semana, está começando o mês de agosto, dia 7 de agosto de 2026. Eu tenho o prazer de entrevistar o treinador André Xavier. Ele vai falar um pouquinho da carreira dele, como é que é o trabalho dentro da CTF. A gente já entrevistou várias pessoas aqui da CTF, até uma atleta dele, a Helena, que é medalhista. André, muito boa noite, o prazer te receber aqui no nosso programa, disponibilidade do seu tempo. Mas como é que o André entrou para essa área de ser treinador no tiro com arco? Você é mineiro, né? Você estava me falando isso, mas hoje reside, né? Vamos dizer assim, em Brasília. Eu sou mineiro, sou nascido e criado em Belo Horizonte, sou professor de educação física, profissional de educação física, tive minha formação toda lá em Belo Horizonte, e tanto a minha formação na educação física quanto a minha formação no tiro com arco. Eu fui atleta na minha adolescência, só que eu confesso que eu não era muito bom, e quando eu optei por fazer a faculdade de educação física, veio aí as primeiras oportunidades de eu poder trabalhar com os atletas iniciantes da modalidade, né, a convite da Federação Mineira de Arco e Flecha. E aí trabalhei com os iniciantes, fiz o meu curso de treinador, e depois de 2, 3 anos assim nessa questão dos cursos, da prática, veio um convite para eu fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Paralímpica, onde eu aceitei com muito êxito, em 2013, isso. E de 2013 a 2021 eu fiquei na seleção brasileira como parte da comissão técnica. Tive o prazer de representar o Brasil fora. Tive dois Jogos Paralímpicos, né, do Rio 2016 e de Tóquio 2021. E aí em 2000 e nesse processo assim eu conheci muita gente da CETEF, porque a CETEF é realmente um centro de referência no esporte paralímpico. E os profissionais da CETEF sempre falaram que um dia eu iria dar aula na CETEF, porque é o meu perfil, é o perfil do meu trabalho. E aí veio o convite em 2021 para eu ingressar aqui como professor da CETEF. E deu tudo certo e estou aqui já tem 5 anos, 5 anos e meio já, trabalhando aqui nessa instituição muito agregadora que é maravilhoso trabalhar lá. Você já foi diretamente para o tiro com arco, vamos dizer assim, ou você passou por outro processo, André? Isso, não, a minha especialização é o tiro com arco Uhum. e também o treinamento com as pessoas com deficiência. E eu vim para a CETEF para trabalhar com esses dois. Mas acaba que na CETEF a gente auxilia outras modalidades, ajuda os outros professores, porque a gente está todo mundo ali mais ou menos no mesmo meio, né? Então a gente trabalha na preparação física dos atletas, trabalha também com a parte social, que é muito importante, do social, né, da pessoa com deficiência, ela sair de casa, ela conversar, ela ter um carinho especial. Isso tudo a gente apresenta lá na CETEF, tanto com a parte esportiva, quanto com a parte das estimulações, e também com o carinho que a gente, professor, tem que dar para o nosso aluno, né? E a questão das regras, ô André, como é que é a adaptação? Porque você tem uma diferença para um atleta para um para-atleta. Como é que foi para você? As regras, basicamente, elas são as mesmas regras, tanto do Olímpico quanto do Paralímpico, no tiro com arco. Inclusive, tem muitos atletas paralímpicos que disputam Olimpíadas, pelas regras serem iguais, são pequenas adaptações que acontecem. Por exemplo, o espaço que o atleta tem para tirar na linha de tiro é um pouco maior, o tempo de tiro é um pouco maior, mas, em geral, assim, as distâncias são as mesmas, as competições são as mesmas, e só tem aquelas também, aquelas autorizações das regras, né? Para poder alguma adaptação, alguma assistência necessária pelo atleta que ele tiver necessidade, que o olímpico não tem, mas a pessoa com deficiência tem jeito. Bom, mas e basicamente assim, o tiro com arco ele tem dois tipos de competição, que é a competição indoor, que é disputada a 18 metros, e a competição outdoor, que é disputada de longas distâncias. No universo do Paralímpico, a gente tem a distância de 30 metros, 50 metros e 70 metros. A distância de 30 metros são para os atletas deficientes visuais. A 50 metros são os atletas que atiram de composto e da categoria W1. E também na distância de 70 metros, que são as pessoas que atiram com arco recurvo. E também há poucos, uns 2 anos para cá,
teve-se a inclusão da categoria juvenil no tiro com arco paralímpico. E esses atletas juvenis, eles atiram a 18 metros, independente se a competição é indoor ou se a competição é outdoor. E uma pessoa que chega para você dar os primeiros treinamentos, ela passa por, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra é essa. Você faz um acompanhamento com esse atleta até ele atingir o que você precisa, ou a própria CETEF que faz esse primeiro filtro, vamos dizer assim, André? Hoje a pessoa que procura a CETEF para poder fazer uma atividade, o primeiro momento ela passa por uma avaliação funcional, aonde as professoras elas fazem todo uma síntese, né, da vida da pessoa, da deficiência dela, das especificações dela. E aí, depois dessa avaliação funcional, ela é encaminhada para a parte esportiva ou para a parte da estimulação, se houver necessidade. E da parte esportiva, a gente faz primeiro uma avaliação técnica, onde a gente conhece aquela pessoa um pouco mais dentro do esporte, vê os objetivos dela, vê as capacidades coordenativas que ela tem, vê se a gente vai haver alguma necessidade de fazer uma adaptação para ele poder praticar a modalidade. Se não houver necessidade, a gente já encaminha, já começa a aula, e aí a gente começa a parte toda da iniciação, né, do processo da modalidade que ela escolheu, até ela se tornar uma atleta, se ela quiser. Se ela não quiser também só praticar por hobby, também é muito bem-vindo. Também tem essa parte da socialização, e também a gente trabalha desde a iniciação com atletas de aprimoramento até atletas de alto rendimento, né, que hoje representam o Brasil fora do país, aí, como a Helena, que você teve com ela. E também todo mundo é bem-vindo. E eu sempre costumo falar que o tiro com arco é uma das modalidades mais inclusivas que tem, porque qualquer tipo de deficiência, qualquer pessoa consegue praticar o tiro com arco ou o arco e flecha, né? E a gente consegue adaptar para todo mundo ter uma experiência, ter uma vivência e, quem sabe, aí poder ser um praticante da modalidade. Como treinador, como é que você está vendo o Brasil nessa questão dos Jogos Paralímpicos, né? Que aqui na América a gente domina nos últimos anos e a gente tem conseguido ficar lá entre os 10. Na última edição das Olimpíadas também tivemos uma boa participação, e agora o foco é em 2028 em Los Angeles. Você vê que o Brasil pode melhorar o seu rendimento, André? Não só na sua modalidade, mas em outras? Sim, eu vejo hoje, eu já estou há quase 20 anos dentro desse movimento paralímpico, que a gente vê o tanto que cresceu e o tanto que o Brasil cresce anualmente, falando assim, não só do tiro com arco, mas de todo o movimento paralímpico pelo Brasil, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, ele faz um trabalho fantástico, assim, um trabalho reconhecido mundialmente, não só pelo apoio aos atletas de alto rendimento, que nos dão resultado aí em Jogos Paralímpicos, em Jogos Pan-Americanos, nas suas modalidades, mas também na fomenta do esporte paralímpico, com centros de referência espalhados aí pelo Brasil. Aqui em Brasília, o CETEF é o centro de referência do CPB, e são diversas competições, diversos encontros que se tem, tanto a nível escolar quanto a nível de alto rendimento, pela agenda do comitê, e isso faz muita diferença para os atletas, e também todo o apoio que eles dão, tanto financeiramente quanto apoio na viagem das competições, apoio nas equipes que representam o Brasil nessas modalidades, é muito importante para o atleta ter essa rodagem, para o atleta poder correr em busca do objetivo que é estar em Los Angeles. E, querendo ou não, eu acho que o objetivo do comitê sempre foi de médio a longo prazo, também tem os objetivos de curto prazo. Então, o comitê faz um trabalho maravilhoso, desde do público escolar, que hoje o Brasil tem a Paralimpíada Escolar, que é um dos grandes eventos aí do mundo, e até representantes medalhistas paralímpicos aí em 3, 4 Paralimpíadas. Então, o Brasil tende a crescer muito assim durante muitos anos nesse movimento. Quem quiser conhecer mais um pouco do seu trabalho, se quer deixar suas redes sociais, fica à vontade.
Legal. Quem quiser acompanhar aí o nosso trabalho, meu Instagram é @AndréXavier88. Tenho também o Instagram da CETEF, que é CETEF Oficial. Tenho do Centro de Referência da CETEF, que é o CRP Brasília. E também tem o site da CETEF, acompanha tudo pelo site da CETEF. E quem tiver interesse, vai lá nos fazer uma visita, que é todo mundo muito bem-vindo. Agradecer mais uma vez o treinador André Xavier. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como o André, que pode contribuir aqui com o conteúdo esse e também para a nossa sociedade. André, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. A gente está de portas abertas, precisando divulgar mais o trabalho. Pode contar aqui com o conteúdo extra. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal que assistiu a gente. E torço aí para os nossos atletas de Brasília, os atletas paralímpicos, e que representam tão bem nosso Brasil e acompanhem todo mundo aí. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado a todos, uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.